você está buscando o tarô de uma maneira viciada e não está fazendo a tua parte nas tuas escolhas, na responsabilidade que você tem para seguir a tua própria vida. Se essa frase ressoou com você, se bateu aí, se a carapuça serviu, então fica aqui que esse vídeo é para você. Eu tenho meu tarô em casa, eu ainda vejo leituras, muito menos hoje em dia, de tarô na internet, e eu quero fazer aqui um aviso sobre o uso que a gente faz do tarô e das leituras, e não do tarô em si. O tarô precioso, sagrado, e os tarólogos têm um papel muito importante. Agora, a gente não pode mentir que algumas pessoas podem fazer o uso indiscriminado de leituras de tarô, porque, na verdade, elas estão desocupadas de si mesmas, abdicaram do controle das próprias vidas, saíram lá da frente do navio, onde elas podem controlar a direção, e elas ficam procurando substitutos para poder colocar nesta frente, para poder tomar as decisões por elas, porque elas não estão confiando nelas mesmas. Ou elas estão tão ansiosas por saber do futuro, do que vai acontecer, que elas não conseguem simplesmente esperar, aguardar, sustentar as emoções de si mesmas para deixar que a vida se desenrole e tome os seus rumos, e para deixar também com que o processo aconteça. A incerteza, ela é parte fundamental muitas vezes dos processos da vida, das experiências. Ela é um ingrediente que sem isso algumas coisas podem ficar embatumadas, aí o bolo podem não sair muito bem como elas têm que sair. Então, saber de tudo não é para esta experiência terrena aqui. A gente precisa da incerteza também. Então, para auxiliar as pessoas que se sentem assim, um pouco escravizadas por buscar leituras, por buscar respostas, eu vou dar o meu exemplo e falar algumas coisas que me ajudaram a entender melhor e fazer melhor uso da ferramenta. Quando um tarólogo, uma taróloga faz uma interpretação daquelas cartas, essa interpretação, ela já o nome já diz, né? É uma interpretação. Então, aquilo que acontece no meu mundo, com a minha alma, as experiências, eu sou um canal por onde a energia se manifesta, a energia vital, divina, aquilo que eu coloco no mundo tem este canal. Quando alguma pessoa de fora da minha vida faz uma interpretação do que está acontecendo, isso já é uma releitura. Isso não é a replicação dos fatos exatamente como eles são. O meu conteúdo passa por aquele outro canal, que é uma outra pessoa, que vai utilizar da linguagem dela, das referências que ela tem no mundo, das experiências que ela já viveu, do que ela já conhece, para interpretar aquela realidade. Então a gente tem que pensar, quando vai ouvir uma leitura de tarô, que essa pessoa está fazendo a leitura dela, da situação. Não é exatamente o que nós diríamos ou que os nossos guias diriam e sentiriam sobre esta situação. Então, um risco muito grande é de você pegar os significados daquela pessoa para si. Pode fazer o teste. Se você quiser se apropriar do teu caminho, das tuas escolhas, compra o teu tarô, tira as tuas cartas e vê o que você sente. Porque quando não tem uma pessoa falando ali, é só a carta, é só a mensagem nua, crua, simples. E você interpreta com todas as nuances que pode ter na tua vida. Porque quando vem a mensagem da boca de uma outra pessoa, talvez seja essa pessoalidade que você busca, essa certeza de outra pessoa que você busca, que você mesma não consegue preencher consigo mesma. Essa coisa do humano, do recheio, porque o tarô dá a informação fria, pura,
simples. Quando a gente está ouvindo outra pessoa interpretar, aquilo está vindo com a energia daquela pessoa, com a vitalidade daquela pessoa, com a certeza daquela pessoa. E talvez seja isso que a gente queira tomar quando a gente busca muito os tarólogos, as tarólogas, né? A gente queira um pouco desta certeza, desta vitalidade, que todo mundo tem certeza quando fala da vida alheia, né? O difícil é ter certeza da própria vida e ninguém tem. Então, este recheio é a coragem que a gente precisa para seguir, mesmo que a intuição, mesmo que as mensagens sejam diretas, curtas, grossas, sutis. Este recheio é a gente que dá. Se a gente está livre na nossa cabeça para rechear com aquilo que a gente tem e não pegando tudo de fora, a gente seleciona, pinça aquilo que vem de fora, as leituras que você possa buscar, ou o teu próprio tarô, ou mesmo aquilo que alguém falou. A gente pinça as informações e a gente dá o recheio nosso. O resto você preenche com o que você acredita que seja verdade, com o que você acredita que faz mais sentido e mais com o que você quer que aconteça na tua vida. Porque a dependência desse tipo de coisa leva a um lugar de passividade que você pode deixar simplesmente de fazer a tua vida, que é um projeto criativo, para poder só ficar passiva, observando tudo que vai acontecer. E outra, as interpretações são como correntes. Eu gosto de pensar como correntes, rios que passam. Tem um rio lá na Conchinchina, tem um rio aqui perto de casa, tem um rio lá do outro lado da cidade. Cada um tem uma temperatura diferente, cada um está num lugar diferente, tem uma correnteza diferente, está levando para um lugar diferente. A corrente de um certo tarólogo está apontando para lá. Ela fala sobre estas coisas, ela está falando sobre as pessoas que estão passando por esse desafio, que muitas vezes tem a ver com a individualidade daquela taróloga, né? E a gente pode escolher qual corrente entrar, qual corrente faz mais sentido, sempre sabendo que a nossa vida, a nossa própria, é a nossa corrente. Que a gente pode beber um pouco dali e daqui, mas a gente tem que construir, honrar e respeitar a nossa corrente. Senão a gente vai ficar perdido por aí, se afogando em correntes que não são nossas. Foi uma dificuldade que eu passei durante um tempo, demorei alguns anos para entender e para fazer um uso mais prudente, mais correto dessa ferramenta. Então, se fez sentido para você, por favor, me diz aqui embaixo. Eu não consegui ainda achar pessoas que falem sobre isso, que estão falando sobre isso, mas como foi algo que eu passei, que eu tive muita dificuldade, eu imaginei que outras pessoas também pudessem passar. Então é isso, quero ouvir você. Deixa um like também se esse conteúdo te ajudou e um beijo.